Imagine um homem que passou 12 anos em uma caverna úmida, que meditou até que todos os ossos doessem, até que a mente se tornasse clara como um lago de montanha no inverno. E aí, como recompensa, o universo finalmente o notou. Os deuses dos 33 céus descem até ele com um convite VIP e lhe oferecem banquetes celestiais, música que não fere os ouvidos, néctar da imortalidade e um assento permanente no camarote do cosmos. Aquele pacote completo de aposentadoria espiritual que qualquer praticante razoável aceitaria sem sequer ler as letras miúdas. Mas esse homem, ele recusa. E sabe por quê? Porque ele deixou um cachorro vira-lata, doente e sarnento, esperando na caverna. E os deuses, com toda a sua glória esterilizada, não permitem a entrada de animais de estimação. Se essa decisão parece um péssimo negócio imobiliário, é porque você ainda não entendeu a economia dos marracidas. Então prepare-se, porque hoje, no Monge no Sofá, no quadro Mentes Despertas, nós vamos conhecer a vida e a história de Cucuripa, o homem que nasceu no topo da pirâmide social indiana, que desceu até as cavernas, que foi convidado para o céu e disse aos deuses: não, muito obrigado. Isso porque ele preferiu a companhia de um cachorro. Um mestre que nos ensina que a iluminação, às vezes, tem pulgas, cheira mal e exige que você abra a mão de ser o queridinho do universo. Olá, monges de sofá! Bem-vindos ao Mentes Despertas, o quadro do podcast Monge no Sofá, que é dedicado às vidas extraordinárias daqueles que moldaram o Dharma. Aqui abrimos as portas para as histórias reais e às vezes quase impossíveis dos mestres que mantiveram a chama da sabedoria acesa através dos séculos. São vidas que atravessam continentes, filosofias, provações e renascimentos. São vozes que ainda ecoam porque tocaram aquilo que não envelhece. Sente-se, respire comigo e permita que cada episódio seja como acompanhar o caminhar de uma mente que se tornou livre. Antes de mergulharmos nessa história extraordinária, é importante lembrar que a vida de Cucuripa, também conhecido como Cucurajá, o rei dos cães ou o amante dos cães, se situa no florescimento do budismo tântrico na Índia, por volta do século X. As biografias tradicionais dos 84 Mahasiddhas misturam fatos históricos com linguagem simbólica e episódios de profunda realização mágica. Então, o episódio a seguir se baseia nas compilações de Abhayadatta Shri, nos registros de linhagem da tradição Kagyu e Nyingma e em textos clássicos sobre os mestres de encantamento. Quando a história relata deuses, transformações miraculosas e provações absurdas, ela o faz com a seriedade da tradição tântrica, não como fantasia infantil, mas como expressão de uma realidade onde a compaixão e a pedagogia da frustração
dissolvem as fronteiras do ego. Para entendermos a queda voluntária de Cocoripa, precisamos primeiro olhar para o lugar de onde ele caiu e como é que essa queda aconteceu. A tradição nos conta que ele nasceu em Kapilavastu. Isso mesmo, a mesma região que, séculos antes, viu o nascimento de Siddhartha Gautama. E, olha só, ele não nasceu em uma família qualquer não, viu? Ele nasceu Brahmane. E na Índia Antiga, nascer Brahmane não era apenas uma questão de conta bancária. Era uma espécie de declaração cósmica de pureza. Você era o guardião dos rituais, o leitor dos Vedas, o topo incontestável da cadeia alimentar espiritual. A vida brâmica era um manual de instruções altamente detalhado sobre como não se contaminar com o mundo. Mas o século X na Índia não era um período de fronteiras religiosas impermeáveis. As grandes universidades monásticas budistas, como o Nalanda, por exemplo, pulsavam de atividade intelectual. E o budismo tântrico, o Vajrayana, estava em plena efervescência. O Tantra era o segredo mais mal guardado e mais perigoso da época. Ele ensinava que a iluminação não exigia séculos de purificação moral e que podia ser alcançada em uma única vida. E o melhor, frequentemente usando as próprias paixões e impurezas como combustível. Para um jovem Brahmane brilhante como Cocoripa, o Tantra era um escândalo fascinante. E a história nos mostra que não era incomum que intelectuais brahmanes, insatisfeitos com a rigidez ritualística de sua casta, buscassem os mestres budistas. Eles se infiltravam nos debates, liam os textos que circulavam entre os estudiosos e, eventualmente, encontravam iogues errantes que detinham as transmissões orais. Cocoripa percebeu que a erudição não era o mesmo que a libertação. O Tantra budista não foge do mundo para encontrar a pureza. Ele mergulha no lodo do mundo a fim de transmutá-lo. E assim, o jovem Brahmane fez o impensável. Ele abandonou a respeitabilidade. Ele adotou o estilo de vida de um yogi errante. Ele trocou as roupas finas por farrapos, os banhos rituais pelo pó da estrada e a casa confortável por uma tigela de esmolas. A ruptura não foi apenas teológica, foi uma traição de classe. E a história conta que ele estava a caminho de Lumbini, buscando o isolamento para sua prática, quando a estrada lhe apresentou um teste prático de sua nova filosofia. Na beira do caminho, gemendo de dor, havia uma cadela. E assim, ela não era um animal místico brilhante. Era apenas um cachorro de rua indiano, faminto, doente, coberto de feridas e cheirando àquela miséria que o mundo prefere ignorar. Veja bem, para um ex-Brahmane, tocar em um cão de rua era o equivalente ritual a mergulhar em lixo radioativo.
Os cães eram considerados impuros, habitantes das margens da sociedade, meros comedores de restos. Mas Kukurípa não era mais um Brahmani preocupado com o manual de higiene cósmica. Ele olhou para aquela cadela e sentiu algo que a erudição pura raramente produz. Uma compaixão visceral, absoluta e irracional. E assim, ele a pegou nos braços. E a partir desse momento, eles se tornaram inseparáveis. Kukurípa então encontrou uma caverna escura e isolada. E aí, durante o dia, ele descia aos vilarejos com sua tigela de esmolas. Mas ele não pedia apenas para si, ele pedia para os dois. E então ele voltava para a caverna, dividia a comida com a cadela, limpava as feridas dela, para só então se sentar para meditar. E essa rotina durou 12 anos. Sim, 12 anos. Pense nisso, porque não estamos falando de um retiro de fim de semana com suco verde e silêncio programado. São 12 anos de frio, fome, meditação intensa e a companhia constante de um animal que, aos olhos do mundo, não tinha valor algum. Durante esse tempo, Kukurípa praticou os tantras profundos, especialmente o Mahamaya Tantra, mergulhando nas yogas do sonho e da clara luz, enquanto a sua companheira canina dormia aos seus pés. E foi então que o universo decidiu testar se ele realmente havia entendido a lição. Após 12 anos de prática ininterrupta, a mente de Kukurípa rompeu os véus da ilusão. Ele alcançou poderes mágicos, clarividência e uma realização tão brilhante que chamou a atenção do andar de cima. Os deuses dos 33 céus sensoriais, o equivalente budista e hindu a um clube exclusivo para bilionários cósmicos, desceram à caverna. E conta-se que eles viram a aura de Kukurípa e fizeram o convite formal. Mestre, seu tempo na sujeira acabou. Venha para o nosso reino. Temos banquetes infinitos, ninfas celestiais, palácios de joias e nenhum imposto. Kukurípa aceitou a visita e ele subiu aos céus. E por um tempo, as biografias dizem que ele desfrutou das delícias celestiais. Mas havia um problema peludo que havia ficado na caverna. Enquanto bebia néctar em taças de ouro, Kukurípa não conseguia parar de pensar na cadela. Quem é que a estava alimentando? Será que ela estava com frio? Será que ela pensava que ele a havia abandonado? E foi então que ele se virou para os deuses e disse que precisava voltar. Os deuses, com aquela arrogância polida de quem nunca pisou na lama, tentaram dissuadi-lo. É apenas um cachorro, disseram eles. Um animal sujo. Você alcançou a pureza. Não jogue fora o paraíso por causa de um cão que logo morrerá de qualquer maneira.
É aqui que a história de Kukuripa atinge sua voltagem máxima, porque ele não discutiu teologia com os deuses. Ele não tentou explicar a vacuidade ou a natureza de Buda. Ele simplesmente percebeu que um paraíso que exige o abandono da compaixão não é um paraíso, é uma prisão de luxo. E Kukuripa então virou as costas para os 33 céus e desceu de volta para a caverna escura. Quando ele entrou na caverna, conta-se que a cadela, magra e fraca pela saudade, se arrastou até ele. Kukuripa então sentou-se no chão de terra, sorriu e começou a coçar o lugar favorito dela, logo atrás das orelhas. E no instante em que a mão do mestre tocou a pele do animal, a caverna foi inundada por uma luz ofuscante. A cadela doente, sarnenta e impura desapareceu. Em seu lugar, envolta em uma nuvem de glória, estava uma Dakini radiante, uma manifestação feminina da energia iluminada, uma corporificação da sabedoria tântrica. Ela olhou para Kukuripa e disse: "Você passou no teste. Você provou seu valor ao não se deixar seduzir pelos prazeres dos deuses. Porque você não abandonou o sofrimento do mundo em troca do conforto celestial, você está pronto." A Dakini então transmitiu a Kukuripa os ensinamentos supremos, aqueles que não podem ser lidos em livros, mas apenas recebidos por uma mente completamente despojada de egoísmo. Naquele momento, Kukuripa alcançou a realização total, e foi quando ele se tornou um Mahasiddha. Ele entendeu que a cadela nunca foi apenas um animal. Ela era a própria realidade, testando se a compaixão dele era apenas uma ideia teórica ou uma prática inabalável. A tradição nos conta que, após viver tudo isso, Kukuripa teria dito: "Onde há esforço deliberado e busca autoconsciente, Buda está ausente. Em vista disso, todos os cantos, rituais e oferendas são fúteis." Pois é, ele havia encontrado Buda não nos céus, mas na lealdade a um pobre animal doente. A história de Kukuripa não termina na caverna. Ele se tornou um mestre formidável, e é aqui que precisamos entender como é que os Mahasiddhas ensinavam. Na tradição tântrica indiana, a transmissão de sabedoria raramente era uma palestra educada. Ela era mais uma demolição controlada do ego do discípulo. Anos depois de todos esses acontecimentos, um jovem tibetano chamado Marpa, o homem que se tornaria famoso por ser o mestre de Milarepa, viajou à Índia. Nós já ouvimos a história, né? Ele havia atravessado geleiras e desertos, vendido sua herança e até enfrentado bandidos para encontrar o Dharma autêntico. Conta-se que o grande mestre Naropa, que havia sofrido 12 provações excruciantes sob seu mestre Tilopa, teria olhado para Marpa e dito: "Se você quer dominar a Yoga do Sonho e o Mahamaya Tantra, você não pode aprender isso comigo. Você precisa encontrar Kukuripa." O problema é que Kukuripa não tinha um endereço fixo ou um escritório com secretário.
Marpa teve que viajar para uma ilha remota no meio de um pântano venenoso perto de Pulahari, em Magadha Ocidental. E ao chegar, exausto e doente, a cena que ele encontrou teria feito qualquer acadêmico apenas dar meia volta. Porque Kukuripa não estava assentado em um trono de lótus. Ele estava coberto de penas de pássaros, parecendo um xamã enlouquecido, cercado por uma matilha de cães barulhentos. Marpa, tentando manter a dignidade de um estudioso que viajou literalmente milhares de quilômetros, fez prostrações, ofereceu ouro e pediu os ensinamentos. E Kukuripa o ignorou. Quando Marpa insistiu, Kukuripa começou a gritar com ele em uma linguagem incompreensível, agindo como um lunático, jogando coisas e rosnando junto aos cães. Essa era a clássica pedagogia da frustração dos Mahasiddhas. Kukuripa estava testando a estrutura mental de Marpa. Você viajou tudo isso procurando um mestre santo? Bem, aqui estou eu, parecendo um pássaro louco. Você ainda quer os ensinamentos ou o seu orgulho tibetano é maior que a sua sede de sabedoria? E Marpa não teria recuado. Ele esperou. Ele suportou as humilhações, o ambiente tóxico e o comportamento errático do mestre. Ele provou que sua devoção era maior que a sua vaidade. Apenas quando o ego de Marpa estava suficientemente amolecido, Kukuripa parou o teatro. O homem-pássaro louco desapareceu, revelando a mente afiada do Mahasiddha. Ele então transmitiu a Marpa as instruções mais profundas do Mahamaya Tantra, incluindo seus ensinamentos essenciais sobre a yoga do sonho e as práticas mais elevadas da fase de completude. Transmissões que mais tarde se tornariam alguma das joias da linhagem Kagyu. É dito que, na hora da despedida, Kukuripa olhou para o tibetano exausto e disse uma frase que ecoaria por séculos. O caminho para me encontrar foi muito difícil, mas ao vir até aqui, você deu um significado profundo à sua vida. E ele então profetizou que Naropa faria de Marpa seu regente e que o tibetano levaria essas chaves tântricas para a Terra das Neves. E foi exatamente o que aconteceu. Marpa voltou ao Tibete e, anos depois, aplicaria a mesma pedagogia de frustração implacável em seu próprio discípulo, Milarepa, o forçando a construir e destruir torres de pedra. Vocês já viram essa história comigo, não é? Pois então, a dureza de Marpa não nasceu do nada. Ele a aprendeu na ilha venenosa do amante dos cães. A vida de Kukuripa nos deixa com uma provocação desconfortável, porque nós passamos a vida inteira tentando subir, não é? Tentamos ser mais eruditos, mais espirituais, mais aceitos pelos deuses da nossa sociedade. Queremos o convite para o banquete. Queremos a aprovação do céu. E Kukuripa vem e nos lembra que, às vezes, a verdadeira iluminação não está em subir, está em descer, está em olhar para aquilo que o mundo considera sujo, inútil, quebrado e decidir, sabe, não desviar o olhar. E mais do que isso,
Ele nos ensina, através de Marpa, que a sabedoria autêntica frequentemente vem embrulhada em frustração, exigindo que abandonemos nossas ideias pré-concebidas de como um santo, como um mestre deve se comportar. Kukuripa trocou a imortalidade celestial por um cachorro vira-lata. E, ao fazer isso, provou que a compaixão que não suporta o cheiro da lama não é compaixão. É apenas vaidade disfarçada de virtude. A tradição diz que Kukuripa viveu uma longa vida, ensinando nas margens, cercado por seus cães, até o dia em que finalmente entrou no paraíso da Daki, desta vez nos seus próprios termos. E não se esqueça, se você encontrar um cachorro de rua hoje, ou um gatinho, quem sabe, lembre-se, você nunca sabe quem é que pode estar por aí testando a sua capacidade de amar e de compaixão. Por hoje é só, queridos ouvintes. Este episódio faz parte da série Mentes Despertas. Uma jornada pelas vidas, visões e paradoxos dos grandes mestres que moldaram o caminho budista. Que as histórias destes mestres ecoem não como memórias distantes, mas como lembretes vivos de quem nós podemos nos tornar. Obrigada por caminhar comigo por mais um trecho da linhagem do Dharma. Ele atravessa séculos porque encontra abrigo em mentes como a sua. Nos vemos no próximo domingo, com outra vida extraordinária que iluminou o mundo. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.